comecei a trabalhar com a dependência química em 2003, ainda durante o curso de graduação. Né, os meus estágios voluntários e de trabalho por vontade minha foram todos com dependência química na comunidade já. Uma das coisas que para mim é muito marcante na formação profissional nessa época de Londrina era uma briga, uma insistência muito grande para fugir do tradicional da psicologia, de enxergar o psicólogo clínico, a salinha, aquele, não falei mais sobre isso, sabe? Fugir dessa ótica, poder trabalhar o contexto social quando dentro da história, dentro da prefeitura de Rio Grande, porque quando cheguei em Rio Grande eu não conhecia nada e começando a me mexer em Rio Grande, consegui entrar em contato com o pessoal da saúde mental do município, me apresentei, apresentei meu currículo, trabalho com a dependência química e tal, e aí entrei com um contrato para trabalhar com a saúde mental do município, atendendo essa população, quando a gente criou o CAPS AD do município, eu fui o primeiro psicólogo do CAPS AD de Rio Grande. Isso em que ano? Isso era 2008, 2009. Tá? Eu cheguei em Rio Grande em 2007, começo de 2008 eu começo a trabalhar na saúde mental com a implantação do CAPS AD já. Final de 2009 a gente estava abrindo o CAPS AD para inaugurar nas sequências. Né? Então a gente fez um trabalho bem consistente com a implantação do CAPS AD nessa perspectiva de fazer um trabalho diferente do que vinha sendo feito, de fazer um suporte ao usuário de uma ótica diferente. Né? Eu sempre trabalhei com a redução de danos, eu acho que a forma de olhar o sujeito que a redução de dano traz, para mim ela deveria ser expandida para todo o processo de cuidado dentro da saúde, por entender o sujeito como protagonista da própria história, né? Por aceitar a negativa do sujeito, por aceitar o que o sujeito se propõe a fazer, quer dizer, é a negociação do processo de cuidado, entendendo o fator principal que seja o usuário como protagonista desse processo, né? Então é muito numa quebra desse saber biomédico centrado, dessa desconstrução do fazer em saúde procedimental, amarrado com fazeres muito específicos, né? Trabalhando muito a questão do vínculo, do suporte, né? Da necessidade de abraçar, de estar junto, de compreensão da necessidade do humano, né? Para poder construir um processo que seja realmente terapêutico, que seja funcional e que traga fundamentalmente qualidade de vida para aquelas pessoas, né? Independente das escolhas que elas façam dentro desse processo. É nesse processo que um dia, quando eu passei no concurso, que eu entrei no município, eu fui para assistência, trabalhar no CREAS, fiquei um ano no CREAS. Quando eu trocou a gestão do município, a secretária da assistência me intimou a fazer parte da equipe e construiria então o Centro Pop, né? E aí toda a construção do Centro Pop, da equipe de abordagem, do trabalho com a rua, então a gente passou 8 meses mapeando a rua em Rio Grande para poder justificar a implantação do Centro Pop, mostrar a população que existia, onde é que ela estava. Essa população não tinha atenção nenhuma do Executivo Municipal até aquela gestão, então foi uma inovação muito grande para o município. Isso gerou muitos choques sociais dentro do processo de trabalho. A gente tinha que parar para discutir com a comunidade o que era a situação de rua, o direito que a população de rua tem de estar na rua, né? Quer dizer, fazer muito embate mesmo, né? De ser chamado para ver a situação e chegar na situação, em vez de fazer o que a comunidade esperava que a gente fizesse, que era ou locomover o sujeito dali ou dar razão para a comunidade, fazer justamente o contrário, sentar junto com o sujeito para dizer, não, ele tem que ficar aqui mesmo e a gente vai monitorar, ele vai ficar bem e aqui na frente mesmo, não te preocupe. Né? Inclusive em vários momentos fazer questão de brigar pela garantia de direitos mesmo. Não, cara, se tu quer chamar a polícia, tu pode chamar, mas chama pra ti, porque o errado na situação é tu. Ele tá no direito dele, de estar onde ele está e fazer o que ele quiser fazer, enfim, né? Então esse processo de construção do Centro Pop ele foi muito rico para que quando a gente chegasse no consultório na rua, já existisse toda uma relação com a rua, toda uma relação com os usuários, né? Então é diferente do ter que sair com o consultório na rua para se apresentar, para ser reconhecido. Quando eu chego no consultório na rua e apareço na rua, os usuários me procuram, já me reconhecem, já sabem qual que é o assunto, como é que é o funcionamento, a minha forma de vínculo e de relação com eles já era uma coisa muito leve, muito tranquila, né, de dentro do próprio Centro Pop. Como eu vinha de um CAPS AD, que tinha um mecanismo de grupo, de suporte em saúde muito intenso, e existia de uma certa forma velada da gestão
uma necessidade, um entendimento de que eu poderia fazer esse mesmo trabalho dentro do Centro Pop, e quando eu chego ao Centro Pop eu me nego. Eu falo, não, lugar de grupo é no CAPS. Eu não vou fazer grupo no Centro Pop. No Centro Pop eu vou fazer questão de ter uma relação social saudável, de conseguir manter um espaço saudável de convivência, para que essas relações sociais possam produzir reinserção social, que possam reproduzir reconquistas de vida, de processos de cuidado, de processos de entendimento da própria vida, da cidadania, do exercício do empoderamento dessa população frente às questões do município, para que eles possam entender que eles podem sim se representar, né? Gerou vários problemas isso, porque em muitos momentos, a partir desse empoderamento, eles usavam disso para questionar o trabalho do Centro Pop, para questionar o trabalho da equipe, né? Quer dizer, que eu acho no fundo extremamente saudável também, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto à crítica, à mudança, à proposta, até porque acredito que o grande erro com relação à população foi que a gente nunca nos ouviu de fato, né? E quando a gente passa a ter gestões que abrem essa possibilidade, isso deslinda todo um processo que estava oculto e que é muito potente e muito diferente de qualquer coisa que se imaginava de fora, né? Quando a gente abraça a situação e passa a lidar com a situação de rua, o conhecimento que se produz, a relação que se inaugura, a questão do processo social da população, vê que a gestão está gastando dinheiro para cuidar dessa população, enfim, tudo isso tem um choque social muito forte, né? Eu acho que o grande papel do Centro Pop é produzir esse incômodo, né? Então quando a gente chega no consultório na rua, já existe uma construção social dessa relação e desse vínculo com a comunidade que era muito forte, né? Como eu nunca consegui, nunca almejei, nunca quis ser um psicólogo tradicional, estar na rua, fazer uma clínica peripatética, uma coisa solta, aberta, sempre foi muito, não só prazeroso para mim, como produtivo em termos de vínculo, de relação e de trabalho, né? Então o que eu fazia no pátio do Centro Pop não é muito diferente do que eu faço na rua, com a diferença de que hoje, estando na saúde, a gente tem uma condição muito maior de enxergar os processos de cuidado da saúde, de brigar com as instituições de saúde e de incomodar as instituições de saúde para que esse processo aconteça, para que essa relação de vínculo apareça. Eu acredito muito na potência do trabalho como forma de relação de rede, no sentido de que eu acho muito mais interessante tu pegar o caso do usuário e levar para discussão, para resolução, do que ficar montando reuniões para dizer, olha, nós estamos instalando um consultório na rua, nós vamos precisar de um suporte de rede, como é que a gente pode acessar então a tuberculose, o IST, e aí fazer aquelas projeções fantásticas, onde tudo funciona, e quem sabe que na prática, porra nenhuma daquilo acontece, entende? Nunca é daquele jeito. Então eu fiz umas 2 ou 3 reuniões, na hora que eu percebi que o tom da reunião era mais ou menos esse tipo de vamos propor coisas para não resolver nada, né? Eu passei a pegar nos períodos que a gente estava na rua, em que a gente estava correndo com os usuários durante o dia para garantir encaminhamentos, exames, atendimentos, né? De deslocar sempre um profissional da equipe que tivesse envolvido com o caso para estar junto com aquele usuário na rede. E aí tu chega em situações como a gente fez, por exemplo, de juntar o psicólogo do Centro Pop, eu, psicólogo do consultório na rua, a paciente e a psicóloga do CAPS-AD. E a psicóloga não entendia o que eu e o outro psicólogo do Centro Pop estavam fazendo ali. Tá, mas por que vocês precisam estar aqui? Né? E aí depois eu virei pra ela e falei, eu falei, cara, depois que a gente saiu, tava só eu e ela conversando, eu falei pra ela, a gente precisa estar aqui para garantir que você faça o teu trabalho. Porque se a gente não conseguir negociar essa relação de cuidado, o CAPS-AD não vai abraçar a população de rua. E nós precisamos desse abraço. Então a gente veio negociar esse vínculo e essa possibilidade de fortalecimento, de aproximação. E de entendimento de que, bem, vocês vão ter dificuldade com eles. Então acessa, troca, a gente vai estar junto, a gente vai construir junto, a gente vai se empoderar junto para poder entender a situação, quebrar esse gelo e fazer esse acesso. Mas essa paciente que a gente levou no CAPS ela era atendida pelo Centro Pop, pela abordagem social, pelo consultório na rua, né? A gente mobilizou a rede CAPS, a gente conseguiu a agenda do CAPS,
E aí nos mobilizamos para que estivéssemos naquela reunião, naquele encontro, o Centro Pop, o CAPS-AD e o consultório na rua para negociar aquele atendimento, né? Em muitos momentos a gente como trabalha até hoje o tempo de rua do consultório na rua do Rio Grande, ele é de noite, das 18 às 24. Tá? Então a gente não tem uma UBS tradicional aberta, a gente só tem 24 horas. Né? Então esse era um outro movimento, que é pegar os caras na rua, botar na Kombi, chegar no posto 24 horas, conseguir a preferência no atendimento, sentar com a equipe que está no plantão, explicar a situação, negociar o atendimento. Teve uma situação, inclusive, que foi, eu digo para mim, enquanto essa possibilidade de relação de rede no serviço, no trabalho, foi lindo. Foi um usuário que a gente precisou levar para o posto 24 horas do cassino, por entender que aquele posto é o que estava mais disponível para fazer aquele atendimento específico. Ele estava com uma unha cheia de fungo, podre, precisava ser arrancada, ele vinha já em sofrimento com aquela situação. A gente já vinha tentando negociar com ele que ele tivesse um pouco mais de cuidado com a higiene e tal, enfim, e essa situação foi ápice para a gente conseguir negociar esse processo também. E aí, vindo com muita dor, a gente colocou ele na viatura. Quando a gente chega no posto de saúde, o acolhimento da equipe do posto, a troca, a mistura, quem chegava naquele atendimento não via duas equipes trabalhando separadas, entende? Eram duas equipes completamente diferentes, atuando afinadíssimas num processo de cuidado delicado, o sujeito reclamando muito de dor e a gente manejando, negociando, enquanto a enfermeira do posto conseguia fazer o cuidado. Quando terminou o procedimento, aquele cara urrava tanto que a equipe inteira do posto estava parada na porta, observando o que estava acontecendo. Então esses momentos de sensibilização que eu acho que são extremamente potentes, entende? Aquilo eu tenho certeza que foi marcante para a equipe do consultório na rua, que estava na rua aquele dia, e para aquela equipe de saúde de atenção de urgência e emergência que pegou e abraçou junto. Até hoje eles encontram a gente, lembram daquela situação, agradecem, sabe? Existe uma criação de um contexto de produção de saúde mental em serviço mesmo também, entende? De suporte, de troca, que eu acho que é fundamental dentro da rede, né? A percepção de que ninguém vai dar conta de todos os casos, né? E que a gente precisa dessa troca, dessa contribuição múltipla, para que a gente nesse abraço consiga, né, dar conta de tudo que a gente precisa, o que a gente consegue, né? Porque, cara, trabalhar na rua para mim é liberdade. Isso que eu coloco da questão de não gostar e não aceitar ser um psicólogo tradicional na minha formação é muito forte, no meu fazer é cada vez mais constituinte, né? Então a rua, a possibilidade de trabalhar na rua para mim ela é muito libertadora. Tá? Eu acho que ela é produtiva, a rua é muito rica, tudo passa pela rua. Uma das coisas que eu discutia muito na época da saúde mental, que a gente diz muito que o sujeito está fora da casinha, né? E aí eu questionava as equipes de saúde mental, vocês repararam já que nós, trabalhadores, passamos o dia inteiro fora da casinha? E o nosso fazer depende que estejamos fora da casinha, né? Então a rua para mim é o ápice desse fora da casinha. Né? Aceitar a livre circulação, a total possibilidade dentro de todas as situações, né? Obriga, eu acho, a se desacomodar da segurança da UBS, do estar tudo preparado para se colocar numa situação em que tu vai para um ambiente do usuário e aí tu tem que ter todo o respeito e a consideração de que tu não estás na tua casa, tu estás na casa dele, no espaço dele, né? E poder ter essa troca e essa dinâmica de uma forma leve, né? Porque eu acho que a grande dificuldade que eu entendo na saúde hoje é conseguir trabalhar com as tecnologias leves efetivamente. A gente fica muito na medicação, no curativo, no procedimento duro. Não que eu acho que ele não tenha o seu momento, não tenha a sua necessidade, né? Mas eu acho que a relação de cuidado ela não pode ficar aí. Eu não posso olhar o pé diabético, eu tenho que olhar o diabético, a situação da família, o contexto que traz aquele sujeito para aquele momento, naquele espaço de vida dele, para poder construir com ele a partir daquele momento, da forma menos agressiva, menos violenta possível, para que seja leve mesmo. Para que o sujeito possa perceber também que existe um cuidado em saúde, uma forma de pensar e entender a saúde que é de proporcionar a qualidade de vida, a felicidade, é entender a melhora do sujeito, não de um quadro clínico,
entende? Mas um quadro de vida, para que ele decida, em muitos sentidos, situações que possam proporcionar melhor qualidade de vida, uma maior satisfação com o próprio viver, né? Uma das coisas que a gente vê e enxerga na rua muito são as desistências sociais, né? Ele desistiu da família, ele desistiu do trabalho, ele desistiu, né? E aí conseguir ver então do que foi que ele não desistiu e como é que a gente pode entender essa desistência e trabalhar para que outras situações possam aparecer, onde ele possa ter mais escolhas, enfim, poder fazer um resgate de vida em muitos sentidos também, né? O trabalho na rua é rico demais, tá? Eu acho que como a equipe do consultório na rua, ela vem se constituindo, porque existe uma seleção desse trabalho também que eu deixo como coordenador muito a cargo da rua, né? Vai ficar no consultório na rua quem dá conta da rua. Quem não dá conta da rua naturalmente vai pedir para sair. Quem consegue passar pelo preconceito da opressão da rua e viver a rua de uma forma leve, né? E transitar na rua sem que isso tenha peso, porque todos eles sabem aonde eu moro e eventualmente estão batendo na porta da minha casa, eu não consigo sair de casa, eu vou a pé até a Secretaria de Saúde, né? Então, um percurso que eu faria tranquilamente em 10 minutos, o normal é levar 40 minutos, 50 minutos, porque inevitavelmente eu vou ser parado no meio do caminho, vão me questionar, vão me perguntar, vão fazer. Então, quando eu digo, por exemplo, que o fazer de rua, do consultório na rua, acontece de noite. Se tu for olhar o cronograma, é isso que aparece. Mas não é isso que acontece, porque toda vez que o cara sai pra rua, ele tá na rua, né? Então, esse reconhecimento, essa troca, eles são constantes, é permanente. Boa parte dos combinados e dos acordos de cuidado dos pacientes, eles acontecem fora desse horário da noite, por exemplo, entende? No trânsito, na situação, porque a gente sabe que quando o usuário decide abraçar a demanda, é o momento de tu abraçar o usuário. E isso vai acontecer a qualquer hora, né? Então estar disposto também a abraçar. Entende? Pô, eu tenho uma reunião às 2, são 10 para as 2, mas é agora que tu quer conversar, negão? Peraí, vem cá. Solta, filho, vamos lá. Entende? Então, ter humanidade suficiente para dar espaço para que as coisas aconteçam. Entende? A rua tem o seu próprio tempo. Tem a sua própria demanda, tem as suas próprias questões. Não adianta eu querer impor a minha vontade ou uma regra ou uma situação para a rua. E essa é outra das coisas que eu acho que é lindo da rua. Isso é uma parte que eu acho mais libertadora da rua. Nada está sob controle. Entende? Vamos vivenciar o processo como ele se apresenta, em vez de tentar manipular de uma forma maniqueísta, encaixar, enquadrar. Eu sei qual é o... Não, eu não sei porra nenhuma, a gente pode descobrir junto, entende? Como é que fica pra ti, acerta, não acerta, entendeu? Mas pra tomar essa medicação eu não posso beber. Negão, tu não pode não tomar medicação, combinado? Porque beber ou não sou eu que vou decidir por ti, meu velho. Eu acredito que se tu não beber, vai ser mais fácil. Agora, Não vou segurar tua mão. irmão, não sou teu pai nem tua mãe. Eu tô te dizendo o que eu acho importante tu saber pra resolver essa mão aqui. Beleza? Beleza. Amanhã eu passo aqui e ver como é que tu tá. Entende? Porque essa coisa que a saúde traz de assumir a vida do sujeito é um empoderamento muito falso. É muito pesado dentro do processo de cuidado. Por isso que eu digo que acho que a ótica, a visão da redução de danos, para mim, ela deveria ser a base de todo o processo de cuidado, de qualquer ponto da saúde. Porque é aceitar que a autonomia é do sujeito, não sou eu que mando na vida dele. Entende? E aí tu vê aquele monte de médico de saúde da família reclamando porque tem um grupo de crônicos hipertensos que não toma medicação. Eu prescrevo e não adianta. Não aderiu. Aliás, essa pra saúde mental não aderiu é a desculpa que eles mais querem, né? Sim. Não, a gente fez, o usuário não adere. Porra, mas ele é um doente mental, ele tá com sofrimento psíquico, cara. É ele que tem que fazer vínculo. Não, o paciente não vincula. E a obrigação do vínculo é do paciente, cara. Sim. Quem é o técnico da saúde mental? Quem é que
Porra! Que vínculo que você tá oferecendo pra esse cara? Que abraço foi que tu deu nele antes de dizer pra ele que ele fez merda, que ele tá rateando, que ele tomou remédio errado, que ele não respeita. Cara, abraça o cara. Pô, cara, eu te entendo, tá foda, né? É difícil. Como é que tá? Sabe, é o cuidado mínimo de olhar pro sujeito e tá, irmão, e aí, como é que tu estás? Antes de querer saber se ele tomou medicação, se ele tá bem, se ele usou, se ele não usou, se ele tá na rua, se ele voltou pra casa da mãe, se ele tá... Como é que tu estás, negão? Porque o trabalho não é investigativo, não é? É! Porque senão parece investigação de polícia. E essa é outra coisa que uma das coisas que eu falo muito na rede, que eu acho que incomoda, que desestabiliza as trabalhadoras de saúde. Tá, mas ele usou? Não sei. Ele me disse que não usa. Tá, mas e aí? E aí o que, mano? Que diferença que faz pra te saber se ele usou ou não? Tu vai canonizar o cara agora? Que porra? Solta, irmão. Não me interessa se ele usou ou não. Ele veio hoje. Se ele veio hoje, então vamos trabalhar. Porque é o que tem pra hoje. Essa obrigação, sabe? É uma das coisas que eu acho fantásticas, que faz parte dessa liberdade da rua, é não ter calendário. Ô, amigão, marcaram um médico pra ti tal dia. Tá, e quando é que tu volta? Eu volto a hora que eu conseguir ou a hora que tu precisar, irmão. Prende o grito que a gente aparece. Então, assim, eu tenho muitos usuários no Facebook, eu tenho muitos usuários que têm o meu WhatsApp, então a referência, o planejamento da ação da rua, ela é muito do dia. Entende? Do que foi acessado, do que tem de demanda, dos pacientes que tem que monitorar. Não tem uma coisa, sabe? Não, semana que vem, tal dia, a gente vai, sabe? Isso gera um pouco de desconforto, porque em muitos momentos os usuários exigem uma agenda. Quando é que você vai fazer teste rápido? Cara, não sei. O dia que a gente conseguir encaixar a enfermeira a gente vai trazer e vai fazer, não te preocupa. Fica tranquilo, eu sei que tu quer. O dia que a gente vier pro albergue, eu dou um jeito de te localizar e te avisar que a gente vai estar lá. Fica tranquilo.